Olá pessoal, boa noite. Começando um Lar de Esperança ao vivo, fazendo essa live do Lar de Esperança. Que grande bênção estar com vocês, muito bom estar com vocês. Iniciando aqui nessa quinta-feira, dia 2 de abril. Já estamos no dia 2 de abril, hein? Que coisa, que bom porque cada dia que se passa, mais nós nos aproximamos da nossa promessa. Que bom que você está aí. Vamos aguardar um pouquinho, o pessoal ir entrando. Enquanto isso eu vou dando boa noite, lendo aqui as mensagens. A Kelly também já entrou. Kelly lá de Francisco Morato. Glória a Deus. Que bênção. Olha só, o pessoal está entrando. E eu estou muito feliz, porque sempre que eu vou ministrar a palavra de Deus, meu coração se enche de muita alegria, porque essa palavra ela nos vivifica. E essa palavra que já eu vou trazer para vocês, ela, claro, falou comigo, o Senhor trabalhou essa palavra no meu coração, então eu posso ministrá-la a vocês. E obviamente também, enquanto eu estarei ministrando aqui, ao mesmo tempo estarei sendo ministrado, e isso vai nos acrescentar sem dúvida, porque a palavra de Deus, ela sempre nos surpreende, ela tem essa capacidade que numa palavra humana nós não encontramos, numa literatura humana nós não encontramos, mas que na literatura bíblica, na palavra de Deus, nós temos sim essa capacidade da palavra de nos revigorar, nos levantar, nos alimentar. Glória a Deus por isso. Vamos colocar algumas coisas aqui sobre o Lar de Esperança, né? Vou ser bem breve, alguns que estão assistindo já ouviram. A gente muitas vezes explica, né, o que é o Lar de Esperança. O Lar de Esperança, ele tem a visão de nós levarmos a verdade do Evangelho, a vivificação, a transformação que há no Evangelho para lares, em várias regiões. Então, o Lar de Esperança ele se diferencia um pouco de uma célula, porque a célula ela tem um aspecto mais fixo, não é? Geralmente, quando a gente fala de célula, e as células que a gente vê sendo praticadas por aí, elas são fixas semana após semana num lugar. O Lar de Esperança, como eu já falei em outros momentos, ele é uma reunião onde nós nos encontramos no mesmo lar ou no mesmo local de 1 a 3 vezes. Depois nós passamos para outro local. E assim então nós entendemos que aquela vizinhança, aquela região, ela vai sendo coberta pela palavra, por essa comunhão, por essa transformação. Então se você, depois dessa quarentena, desejar fazer aí na tua casa o Lar de Esperança, tua casa pode ser um Lar de Esperança. Nos procure, pode mandar, você que está aqui no Insta, um direct para mim. Olha, eu desejo, nós vamos conversar, vamos combinar, vai ser bênção demais. Você também do Facebook me manda pelo direct, ou então o telefone, o WhatsApp que eu sempre deixo aí para vocês, o 11 99154 5225, tá certo? Vamos orar então? Vamos orar porque lá em Apocalipse 8 diz que um anjo com um incensário, ele foi até a presença de Deus. E aquele incenso, sabe o que era aquele incenso? Eram as orações dos santos. As orações dos santos que subiam à presença de Deus, que chegariam à presença de Deus. E ali, sabe de que forma diz a palavra que o Senhor respondeu? Com vozes, trovões e terremotos. Quando nós oramos, há uma movimentação espiritual. O mundo treme, o mundo físico treme diante da oração dos homens de Deus, daqueles que estão habilitados, que creem, quando essa oração, obviamente, sobe à presença do Senhor. Então, vamos clamar. Mais uma vez eu ressalto aqui, é muito importante que você envie o teu pedido de oração. Envie o teu pedido de oração para que a gente possa incluir aqui na nossa relação de orações. Eu e a Bispa Débora, nós constantemente oramos por várias pessoas, e eu tenho esse costume de orar não só por mim, pela Renovo, mas pela igreja em geral, porque a igreja é uma só, e pelas pessoas. As pessoas que muitas vezes carecem tanto de oração. Então, envia o teu pedido, nós vamos estar clamando. Pode ser por esse telefone que eu já passei agora há pouco, 11 99154 5225. Glória a Deus. Feche os teus olhos, nós vamos orar, vamos clamar, e nós na sequência a palavra de Deus está prontinha aqui no meu espírito
trazida pelo Senhor para que nós sejamos impactados por ela. Senhor Deus, nós te louvamos. Deus Todo-Poderoso, Tu és um Deus presente nas nossas vidas. Tu és o Emanuel e nós nos alegramos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos juntos. Há um impedimento, sim, de estarmos fisicamente próximos, por parte de alguns, Pai, no aspecto geográfico, por parte de outros, Pai, mesmo estando aqui na mesma cidade, no mesmo bairro, o impedimento dessa quarentena. Mas o Senhor não está longe. O Senhor está conosco e nós te adoramos. Nós queremos iniciar esta reunião te glorificando, te exaltando, bendizendo o teu santo e alto nome, Senhor. Não há outro como tu. Não há outro que possa livrar como o Senhor livra. Não há outro que possa salvar como o Senhor salva. Tu és Salvador. Tu és o Senhor das nossas vidas, Pai. Ó Deus, clamamos, Senhor, por cada vida que está assistindo agora, Senhor, agora na live ou depois, Senhor, na ministração, Senhor, no vídeo gravado, Senhor, que sejam alcançados pelo teu poder. Toca, Senhor, a cada um, traz transformação, muda a sorte, Senhor, traz a paz que excede a todo entendimento e, Senhor, a esperança. Viva nos corações, porque como teu servo apóstolo Paulo fala em Romanos 5, é a esperança derramada nos corações através do teu grande amor. Que esse amor agora invada cada lar, que esse amor, Senhor, traga uma atmosfera de cura, de libertação, quebra as cadeias, Senhor, em nome de Jesus. Clamamos, ó Deus, por esse país que precisa tanto de Ti, por esse mundo, Senhor. Diz a Tua palavra que o mundo inteiro jaz no maligno, mas, ó Senhor, nós sabemos, o Senhor tem vida e vida em abundância para nos dar. Tem misericórdia, Senhor. Seja extirpado esse vírus, sejam extirpadas as enfermidades que assolam. Que venha, Pai, ó Deus, o Teu poder, a Tua glória, Senhor, a Tua paz sobre cada um. Ó Deus, se alguém enfermo, inclusive com essa enfermidade, o Covid-19, Senhor, o coronavírus, haja cura agora, receba, você que está ouvindo esta palavra, se está assistindo, receba em nome de Jesus, a cura completa em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, no nome que é poderoso, que está acima de todo nome, perante o qual todo joelho se dobrará e língua confessará que só Ele é Deus. Perante esse grande nome, seja sarado, levanta-te, em nome de Jesus. Que cesse todo flagelo, toda dor, todo sofrimento. É posto fim agora nisso, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Pai, pelo presidente, Senhor, presidente da República, Jair Bolsonaro. Senhor, eu oro pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pelo Alcolumbre, Senhor, presidente, ó Deus do Senado. Deus, eu oro pelos aqueles que compõem, Pai, o Supremo Tribunal Federal. Jesus, oro por cada governador, por cada um daqueles que tem cargo público, que podem interferir com decisões positivamente ou negativamente. Pai, que, ó Deus, interfiram positivamente a favor do teu povo, a favor dessa sociedade tão sofrida. Em nome de Jesus, clamamos, porque sabemos que só Tu podes transformar e que o coração do Rei está nas Tuas mãos e Tu inclinas para onde queres. Traz unidade, concordância, derrama compaixão e poder, amor sobre esse povo. Pai, eu Te peço curando, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Que bom que você está aí. Que bom que você acompanhou a oração conosco. Glória a Deus por isso. Nós vamos à palavra de Deus. Abra comigo em João 5, no versículo de número 1. João 5, versículo 1. Vou aguardar vocês abrirem. Olha lá, a Márcia está entrando também agora. Márcia Gonçalves. Que bom. Vamos lá? João capítulo 5, texto conhecido. Fala do tanque de Betesda. E esse texto, cada vez que eu o leio, eu sou ministrado de uma forma diferente, porque o Espírito Santo ele tem essa capacidade. Vamos lá, João capítulo 5, então, versículo 1 diz: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus
e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Que coisa incrível. Entrava ali, era curado. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Olha a pergunta de Jesus para ele. Vamos ficar atentos àquilo que Jesus muitas vezes fala conosco. Vamos ficar atentos porque muitas vezes os nossos ouvidos estão ligados e atentos em outras coisas. Jesus falou: você quer ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, versículo 7 de João 5. João 5, 7 diz: respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Não despropositadamente, mas com um propósito também, a palavra mostra aqui que aquele dia era sábado. Nós vemos Jesus já não tão assim no início da sua caminhada, mas ele vinha de um momento já curando, libertando. Ele chega em Betesda, no tanque de Betesda. E Betesda significa casa de misericórdia. Jesus para então e entra ali, onde havia 5 pavilhões. Eu algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de estar nesse local onde escavações foram feitas e mostram ali um lugar que com certeza é o tanque de Betesda. Não há dúvida que aquele lugar é o tanque de Betesda, e ali há 5 arcos e uma escadaria, uma espécie de escadaria, e ali naquele lugar ficavam os enfermos. E a palavra fala que eram coxos, doentes, pessoas que tinham uma expectativa, que desejavam ser curadas. Jesus vai até aquele lugar, mas ele não vai até aquele lugar somente porque ali havia uma multidão de enfermos. Porque se nós formos ver já nesse momento aqui, Jesus já era seguido por uma multidão de enfermos. Aonde ele ia, as pessoas sabiam, a sua fama estava correndo de que ele era aquele que curava, que libertava pessoas de domínios, de enfermidades. Jesus não vai àquele lugar só porque ali havia enfermos. Claro que a sua compaixão, o seu amor o moveram aquilo, mas Jesus vai àquele lugar porque Betesda tinha um significado também profético, ele tinha um significado espiritual. Aquele tanque, ele tinha um significado que também era espiritual. E aquele tanque, ele figurava a limitação da lei. Ali estava uma multidão de enfermos. Jesus chega naquele lugar. Com ele, sabe quem chegou também? Chegaram os legalistas, os religiosos. Homens que estavam prontos a, diante de qualquer deslize de Jesus, julgá-lo, apedrejá-lo. Lá estavam os religiosos, não para assistir o povo, não para ajudar o povo, não para dar atenção àqueles que tanto sofriam ali enfermos naquele lugar. Jesus chega ali num lugar chamado Casa de Misericórdia no hebraico, Betesda. E ele tinha um propósito. Ali, quem entrasse, em primeiro lugar, quando um anjo de tempos em tempos vinha, quem entrava naquelas águas agitadas por esse anjo era curado. Aquele tanque, ele era profético, porque ele mostrava a limitação do legalismo, a limitação da lei. E até ali os judeus conheciam a lei. E hoje, há muitas pessoas que elas andam debaixo de uma lei.
Não a judaica, talvez, mas a lei dos homens. Aquela que pune, aquela que não perdoa, aquela que cerceia os direitos, que impede as pessoas nos seus direitos, aquela que quer ser dominadora. Betesda, de certa forma, tinha esse significado. Um lugar que era para ser de cura, mas que infelizmente era um lugar onde se via muito mais disputa, legalismo, religiosidade do que cura. Mas, ao mesmo tempo, aquele lugar, o tanque de Betesda, ele apontava para o tempo da abundante graça. Ao mesmo tempo que ele figurava o que era a religiosidade, o legalismo, também ali ele apontava aquele tanque com aquelas águas que eram agitadas de tempo em tempo por um anjo. Prefigurava, apontava para o tempo da abundante graça. E o tempo da abundante graça havia chegado. Jesus estava ali. Ele estava trazendo o tempo da abundante graça. E o tempo da abundante graça chegou. Chegou no dia em que Cristo foi à cruz, morreu por nós e ao terceiro dia ressuscitou. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. O tempo da graça está sobre você. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo cruel. Não há exagero no que eu estou colocando. Nós vemos as pessoas muitas vezes, elas mais valem um aspecto financeiro, comercial, do que a vida de uma pessoa. Nós precisamos entender, Jesus, ele estava ali para inaugurar na vida das pessoas o tempo da abundante graça. Porque ele era o próprio Senhor que os curaria. Se aquele tanque representava a limitação da lei, se aquele tanque tinha um aspecto, somente o primeiro que entrar será curado quando o anjo vier. E ninguém sabia quando aquele anjo viria. Mas eles tinham uma expectativa. E muitos saíam dali frustrados porque não conseguiam entrar. Jesus estava ali como o próprio Senhor que cura. Ele é aquele que te cura. Não importa qual a tua condição, não importa a enfermidade, seja ela física ou emocional, talvez se você tiver uma enfermidade. Ele é aquele que te cura, que cura a tua casa, a tua família. Ele é o primeiro, a primícia, o unigênito. Por isso que aquele lugar apontava para o tempo da abundante graça. Só o primeiro que entrasse. Mas Jesus foi o primeiro a entrar perante o Pai, depois da sua morte e ressurreição, para trazer cura sobre as nossas vidas, cura abundante. Ele é a primícia. Dentre muitos irmãos, ele é o primogênito, o primeiro. Se só o primeiro que entrasse naquela água era curado, Jesus veio para trazer transformação, para ser o primeiro. Aleluia, a palavra diz lá em Apocalipse que ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Ele é o início e o fim de todas as coisas. E aquele paralítico do tanque de Betesda, hoje foi dessa forma que o Senhor me deu essa palavra. Ele era alguém que tinha expectativas. Isso me chamou muito a atenção, porque até momentos antes de Jesus ir até aquele paralítico e começar a conversar com ele, momentos antes daquele homem ser quebrantado pelo amor de Deus, envolvido pelo amor de Deus, aquele homem, ele era até ali um homem, como muitos homens e mulheres nos dias de hoje. Como muitos de nós somos, como muitos de nós já fomos um dia, aquele homem era um homem de expectativas. A expectativa daquele homem estava em pessoas. Quando Jesus começa a conversar com ele ali em João 5, no versículo 7, o Senhor pergunta para ele no 6, você quer ser curado? No 7, olha o que ele responde. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. A resposta dele foi a resposta de um homem que tinha expectativas ainda, mas grande parte dessas expectativas estavam frustradas. 38 anos, diz a Bíblia, que aquele homem estava daquele jeito, enfermo, paralítico, num tanque.
A sua família talvez o havia abandonado, seus amigos, os amigos que talvez ele durante os anos havia feito ali, alguns um ou outro ele tinha visto ser curado porque entrou primeiro do que ele na água. Outros, na hora que o anjo vinha, agitava, não queriam nem saber da amizade, corriam antes. Mas Jesus estava ali para trazer transformação. Porém, até então, a expectativa dele, daquele paralítico, estava em pessoas. Ele diz: ninguém me põe na água. Qual era a expectativa dele pela condição física que ele tinha e até já emocional? Era que alguém o ajudasse. E quantas vezes nós temos uma expectativa de que alguém nos ajude e às vezes as pessoas até são bem intencionadas. Eu não vou vir aqui falar só, não, ninguém quer te ajudar. Não vou pregar desgraça aqui. Tem muita gente aí fora querendo ajudar. Me impressiona como as pessoas estão se mobilizando. Hoje mesmo eu participo de alguns grupos no WhatsApp. E em alguns desses grupos estavam se mobilizando. Estava havendo uma mobilização, inclusive eu ali fazendo parte disso também. Nós como igreja, posso dizer, para que a gente possa atender, socorrer as pessoas que já perderam um emprego, que estão precisando de algo. Mas às vezes, por mais que nós queiramos ajudar, por mais que nós tenhamos a expectativa de que alguém nos ajude, às vezes a pessoa do outro lado já não tem mais o que fazer. Ponha a tua expectativa em Jesus. Ele é teu ajudador. Aquele homem, ele tinha expectativa no surreal. Como assim, Igor? Sabe, às vezes passa tanto tempo, a espera se estende, que a gente já começa a ser esvaziado naquela fé. Eu vou chamar daquela fé original que a gente tinha, sabe? Aquele fervor, aquela confiança. A gente confiava tanto que, olha, Deus vai fazer, daqui a pouco passa o tempo e a gente já não confia mais da mesma forma. E a gente começa a querer, a nossa carne, o nosso coração, nossos aspectos humanos começam a gritar dentro da gente dizendo: não, vai lá, recorre a tal coisa. E às vezes as pessoas elas descambam para o misticismo, para coisas ocultas, para coisas que não vão levá-las a nada. A expectativa daquele homem era frustrada. A expectativa dele estava no surreal, era algo tão distante para ele, o poder ser curado, que a resposta dele foi de um homem frustrado: Senhor, ninguém me põe na água. A expectativa dele era chegar em primeiro na disputa. Dessa forma eu escrevi aqui. A expectativa dele era chegar primeiro na disputa. Sabe que tipo de sociedade a gente está vivendo? Numa sociedade de disputas. E aqui eu digo que naquele tanque, por isso ele figurava a lei e aspectos da religiosidade que estavam ali em Jerusalém, na vida das pessoas que se diziam religiosas. Quem chegasse primeiro, entrasse na água quando o anjo viesse agitá-la, era curado. Você consegue imaginar a disputa que isso gerava? E nós vivemos numa vida de disputas. Não, eu vou chegar primeiro, eu vou fazer primeiro. Não, eu vou mostrar para ele quem que é o bom. Eu vou mostrar para ele como é que se faz. Eu vou mostrar para ele que eu também posso. Eu vou mostrar para ele que não é o que ele está falando. Eu vou mostrar, eu vou disputar. E aí? A expectativa dele era chegar primeiro. Descer antes que outro descesse. Tem um ditado no mundo que diz: amigos, amigos, negócios à parte. Eu acho que esse ditado ilustra bem o que eu estou querendo dizer a respeito dessa expectativa daquele homem. Mas aquele paralítico, o que ele precisava, do que ele precisava. E o que nós precisamos, o que nós precisamos fazer. Eu quero já ir um pouco adiante aqui para nós não passarmos do tempo, não é? O que aquele homem precisava? Um tanque, expectativas frustradas, disputas, amigos que o haviam abandonado, família que já não tinha mais talvez qualquer tipo de esperança quanto a ele. Já que você insiste em ficar aí, não ir para casa conosco, apesar de você estar desse jeito, paralítico, já que você quer ficar aí, fica aí então. A família o havia deixado. Aquele homem precisava
E nós precisamos nos agarrarmos à palavra que nos faz romper. Aquele homem precisava agarrar-se à palavra que o faria romper. Sabe, muitas vezes nós damos ouvidos a muitas vozes. Muitas vozes. Há muitas vozes nesse mundo. Vozes de cobrança, vozes de acusação, vozes da falsidade, vozes que vêm para talvez trabalhar o nosso ego e nos fazer nos distanciarmos com autossuficiência de Deus, sermos autossuficientes em relação a Ele. Vozes. Você precisa ouvir a voz, você precisa ouvir a palavra daquele que tem poder para curar e libertar. Eu vou dizer uma coisa com todo amor para você. Pare de ouvir as vozes que você tem ouvido. Pare de ouvir as vozes as quais você tem se inclinado a ouvir. Se isso aqui serve para todos que estão assistindo, eu não sei. Mas é no Espírito que eu estou dizendo para você. Pare de ouvir a voz que tem te distanciado do plano, do propósito de Deus. Às vezes é a tua própria voz, a voz da tua própria carne gritando dentro de você. Não espera mais. Você está sendo bobo, idiota de esperar tanto tempo. Toma uma atitude, não seja passivo. Quando na verdade a questão não é de passividade. Você em certo momento ouviu a voz de Deus e eu tenho obedecido, mas essas vozes vêm para fazer guerra contra o propósito de Deus. Jesus perguntou para ele: queres ser curado? Ali não era uma mera pergunta que estava sendo feita. Não. Era o caminho para a libertação. Quando Jesus pergunta para ele algo que parece tão óbvio, queres ser curado? Aquela pergunta não era uma pergunta qualquer, era um caminho que abria uma trilha, um espaço, um caminho mesmo. A voz que abria um caminho para a libertação. E eu estou trazendo essa palavra a você. Eu creio que essa palavra traz um caminho de libertação e de cura para a tua vida em nome de Jesus Cristo. Eu não sei se nós vamos ter oportunidade de nos encontrarmos mais adiante em algum lugar, algum dia. Talvez você vá assistir esse vídeo, você nem me conhece, eu também não te conheço, mas quem está falando por meio dessa palavra é aquele que conhece você, Jesus, o Espírito de Deus. E essa palavra abre caminho para a cura, para a libertação na tua vida. Era o que faria estremecer o interior dele. A voz de Jesus perguntando: queres ser curado? Aquela voz plena em amor, que fez com que se quebrassem todos os falsos conceitos e domínios que estavam dentro dele, não permitindo que ele fosse sarado. Aquele homem precisava ser liberto pelo presente e real amor de Deus. Muitos de nós ainda enxergamos Deus como um ser muito distante. Muitos de nós ainda enxergamos Deus como um Deus, ora déspota, ora Deus de amor. Às vezes mandão, às vezes meu serviçal. É verdade. Às vezes a gente acha que Deus manda demais. Às vezes a gente quer mandar demais nele. Mas ele não é nada disso. Sabe quem é Deus? Sabe quem é Jesus? Sabe quem estava diante daquele homem? Aqui no versículo 7. Lê comigo. João 5, versículo 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus foi paciente, amoroso com ele. Queres ser curado? Ele dá uma resposta dessa, de homem frustrado em suas expectativas. Mas Jesus estava ali com o seu amor e compaixão. O Espírito de Deus está aí. Isso aqui não é uma frase de efeito. Isso aqui é o que o Espírito Santo falou para mim. Anota e diz para eles que vão estar assistindo. Ele está com você aí. Do mesmo jeito, da mesma forma que Jesus estava tão presente, tão próximo, que ele era tão real. Aquele tanque, as expectativas de uma multidão frustrada,
um ambiente de morte. Porque você não acha que ali já havia morrido muita gente? De enfermidades? Não tinham conseguido entrar naquela água, permaneceram, eu vou ficar mais um dia, vou ficar mais um mês aqui, vai que esse anjo volta logo e agita de novo essa água, e pumba, o cara morre. Mas o ambiente de amor quebra o ambiente, o domínio da morte. E é esse amor que está aí agora te envolvendo, aquecendo o teu coração. Ele está quebrando todos os domínios contrários ao querer de Deus. A enfermidade, a morte, a destruição. É Jesus ali com ele. É Jesus aí com você agora, aquecendo o teu coração, derramando-se sobre todo o teu ser. O que era para aquele lugar ser lugar de misericórdia, como eu já disse agora há pouco, havia se tornado um lugar de disputa. Eu quero dizer isso com muito temor no meu coração. Eu quero dizer isso para você. Talvez hoje você esteja aí dizendo, olha só, faz muito tempo que eu não vou na igreja. Igreja, 4 paredes, prédio de tijolo que você está falando. Faz tempo que eu não vou lá. Ah, que bom que agora tem essas lives, um monte de gente pregando. Por que você está aí há tanto tempo? Sem frequentar as reuniões, sem estar em comunhão com o corpo de Cristo. Claro, a igreja não é aquilo ali só, né? Já pensou se a igreja se resumisse só a 4 paredes com um monte de banco, um palco lá na frente, um pessoal tocando? A igreja não é isso, a igreja somos nós, o corpo de Cristo. O templo é um lugar para nós nos reunirmos, é um lugar necessário, sim. Mas agora você está aí, eu te pergunto, por que faz tanto tempo que você não vai? Que você não quer? Será que é porque você foi lá para encontrar um lugar de misericórdia, mas encontrou um lugar de disputa? Então eu quero dizer para você também, seja curado. Da mesma forma que o tanque de Betesda era para ser um lugar de misericórdia, o próprio nome no hebraico significa isso, Betesda, casa de misericórdia, mas não era. Em nome de Jesus que você seja curado. Se você se decepcionou e se frustrou no lugar onde você havia procurado misericórdia, mas não encontrou. Para terminar, aquele homem, e assim como nós também precisava, levantar-se na autoridade e na força do poder de Deus. Ele precisava agarrar-se à palavra que o faria romper. Jesus dizendo para ele, você quer ser curado? Lógico que Jesus não ia só lançar uma pergunta e virar as costas e ir embora. Ele nos chama e ele vem e nos cura. Queres ser curado era o Senhor trazendo aquele paralítico para próximo dele, para próximo do seu amor. Agora ele tinha que se agarrar a essa palavra que o faria romper com aquela enfermidade, vencer aquela enfermidade. Agora ele precisava ser liberto pelo amor tão presente e tão real de Jesus naquele lugar. E ele precisava levantar-se na autoridade e na força do poder de Deus. Jesus diz para ele, logo em seguida, logo depois que ele disse, Senhor, não tem ninguém que me põe lá, e antes que eu consiga chegar, alguém chega antes e é curado, e eu nunca consegui ser curado nesses tantos anos que eu estou aqui. Jesus vem e diz o que para ele? Está aqui no versículo 8. Se você puder ler comigo, leia comigo. João 5,8 diz, então lhe disse Jesus, levanta-te, toma teu leito e anda. E diz o versículo 9, imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Que coisa tremenda. Ele se levanta na autoridade por meio, através da autoridade de Cristo. Toda a autoridade foi dada a Ele. Sem Ele nós somos pessoas vazias. Nós somos vazios de autoridade. Ele se levanta na autoridade de Cristo. Ele se levanta na força do poder de Deus. E é assim que vai ser com você agora. Você vai se levantar dessa situação na autoridade e na força do poder do Senhor Jesus Cristo. Você não vai ficar aí dominado nesse leito de enfermidade. Levanta daí, seja curado. Eu sinto o poder de Deus aqui onde eu estou. Eu sei o quanto essa palavra falou comigo quando o Senhor agora me deu essa palavra. Em nome de Jesus, levanta. Toma, anda. 3 palavras que Jesus disse. E aquele homem se levanta, toma o leito dele e passa a andar.
E diz no versículo 9, imediatamente. E eu creio que vai ser imediato. Por isso eu disse agora, levanta, em nome de Jesus. O homem se viu curado imediatamente e tomando o seu leito pôs-se a andar. Não importa se nós estamos em dias de quarentena, de coronavírus. Eu não vou usar a frase de efeito aqui, mas Jesus nem se compara. Coronavírus com Jesus. Ele é maior do que todas as coisas. O nome dele está acima de todo e qualquer nome. Esse nome, coronavírus, o nome de qualquer enfermidade ou problema que você possa estar enfrentando, não é maior do que o nome de Jesus. Levanta, toma o teu leito e anda. A tua vida vai caminhar. E você vai viver o que lá em Efésios 6, Deus tem colocado muito essa palavra no meu coração. Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, é como Paulo dizendo assim, tem tudo isso aí, mas quanto ao mais, quanto ao que está à frente, esperando vocês, quanto às promessas de Deus, quanto àquilo que Deus preparou para vocês, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia! Levanta e seja fortalecido na força do poder de Deus. Não é na força humana, é na força do poder de Deus. Você sabe, você que assistiu a live no domingo de manhã, quando nós fizemos também a ceia. Aquela ceia foi tão impactante. Foi tão bom estarmos juntos. O que eu recebi de mensagem, gente que eu liguei como pastor para saber como é que estão. As pessoas, muitas delas disseram para mim, bispo, como foi bom ter participado da ceia. Eu fiz aqui na minha casa, com todos os meus filhos ao redor. Me passaram até fotos. E eu achei tão lindo aquilo. Sabe o que é isso? É nós nos levantarmos na força do poder de Deus. Nós não vamos desprezar os desígnios de Satanás, mas a força do poder de Deus é infinitamente maior. Levante-se nessa força. E o que vai acontecer é aquilo que aconteceu com aquele paralítico. Ele venceu o que antes o dominava. Ele tomou o leito que antes o tomava. Aquele leito o tomava. Aquele leito o abraçava. Aquele leito não permitia que aquele homem fluísse na sua vida. Que a sua vida fosse uma vida de um homem cheio do Espírito com a sua família. Aquele leito o tomava. Mas agora a palavra do Senhor foi: levanta-te, toma o teu leito e anda. Aquele homem toma aquele leito. Para não deixar aquele leito para ninguém ali mais deitar. Eu acredito sim que houve muitas outras curas ali daqueles que estavam naquele lugar. Você vai levantar para vencer o que te dominava. Para tomar isso com autoridade e isso nunca mais te dominar. Seja o que for. Seja um vício, seja uma enfermidade, você vai dominar, você vai vencer isso. E sabe o que eu acho incrível nesse texto? Um detalhe, que às vezes a gente passa batido por ele e não presta atenção. Diz que aquele homem saiu dali carregando o leito. Quem estava de plantão? Os religiosos. E falaram: quem foi que te curou? Hoje é sábado, não podia ter te curado. Olha o legalismo. Por isso que eu comecei essa pregação dizendo: Betesda, o tanque de Betesda figurava também a lei, a religiosidade, o legalismo. Os legalistas estavam ali. Poucos se importaram com a cura daquele homem. Antes disseram: você não podia ter sido curado porque hoje é sábado. Saia do legalismo, das regrinhas, das muitas regras, dos pesos que tem colocado sobre você. Para servir a Deus precisa disso, para servir a Deus precisa daquilo, precisa de tal compromisso, precisa de uma avalanche de coisas. O Evangelho é simples. Mais tarde, ali, na verdade, quando os fariseus, os legalistas perguntam para ele: quem foi que te curou? Ele falou: não sei, porque diz a palavra que Jesus saiu rápido dali. Mas mais tarde, sabe o que acontece? No versículo 14 diz que Jesus encontra aquele homem no templo. Sabe o que isso significa? Que agora o Espírito Santo estava guiando aquele homem. O Espírito Santo o levou até o templo. Aquele homem não sabia quem tinha curado ele. Diz isso na palavra. Mas o Espírito de Deus passou a guiá-lo. Foi tão grande o milagre que não foi só um milagre físico. Foi uma cura, um milagre pleno, espiritual, dentro do ser dele. Assim como está acontecendo com você. E ele vai até o templo, encontra Jesus.
Ele estava no templo, por gratidão, claro, mas ele estava no templo, levado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, para encontrar Jesus. Aleluia. Nossa relação vai ser mais íntima e estreita com Jesus. Receba isso no teu espírito. Receba isso no teu espírito. Betesda, casa de misericórdia. Porque Ele tem misericórdia de nós. Porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Porque grande é a fidelidade de Deus. Ele te trouxe hoje para frente desse tablet, desse notebook, desse celular onde você está assistindo essa live, para ser sarado, porque não tem limites para aquilo que Deus tem para fazer. Feche os teus olhos, comece a orar, quebrante-se na presença do Senhor. Como Ele, nós precisamos nos agarrar à palavra que nos fará romper. Se Ele não recebesse aquela palavra, certamente Ele esperaria ainda muito tempo, ou nunca conseguiria entrar na água para ser curado. Mas estava ali tão próximo dele a voz, o amor, o ambiente de transformação que Jesus veio trazer, a graça abundante. E ele então sai dali curado. Oh, eu creio nisso. Eu creio que a pessoa sendo curadas em problemas no intestino, eu creio que a pessoa sendo curadas nos olhos, eu creio que há pessoas agora que um desespero está sendo tirado de dentro de você, como que arrancado, e agora uma paz está tomando a tua vida gloriosamente em nome de Jesus Cristo. E aquele desespero, aquela paura, aquela vida desnorteada que você estava vivendo, desesperada, perguntando o que eu vou fazer agora. Agora você está sendo tomado por uma paz tão grande, inexplicável, desse Cristo vivo, que habita em nós com seu grande amor. Senhor, eu te louvo, Pai. E eu quero, Deus, orar junto com os meus irmãos, com aqueles que estão assistindo esta live, este vídeo. Senhor, essa palavra é tão forte, poderosa, ela está sobre nós para quebrar as nossas cadeias, nos libertar e nos pôr para caminhar livremente, não mais sendo dominados, mas, aleluia, tendo o domínio de Cristo, que nos faz vencer, que nos faz curados, que nos faz felizes. Em nome de Jesus, visita agora, Senhor, com o teu grande amor, assim como aquele homem, aquele lugar, ó Deus, foram tomados pelo teu grande amor. Ó Deus, de tempos em tempos um anjo vinha e agitava as águas. Agora não mais era assim com aquele homem. Ele tinha esse mover do teu Espírito todos os dias. Ele estava no templo, ele estava entre os irmãos, ele era curado, ele foi resgatado para a sua família. Isso é evangelho, Senhor. O evangelho que nós queremos viver. O evangelho do teu infinito amor, das boas novas, da restauração. Eu ministro esta palavra sobre os teus filhos, declarando essa transformação sobre eles. A casa deles será uma casa de misericórdia, uma casa de amor, uma casa, Senhor, da tua presença, onde a tua presença será constante, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. 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 Eu creio nessa palavra. Eu creio e eu tenho me agarrado a esse amor. É esse amor que tem nos sustentado. O amor de Jesus Cristo. Saia do tanque de Betesda, vivificado. Saia do lugar do legalismo, da prisão legalista. Saia desse lugar, desse ambiente de expectativas frustradas e venha para o amor de Deus. Ele está te chamando hoje para que a tua vida seja transformada, para que tudo seja radicalmente diferente do que tem sido. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Esse é o Lar de Esperança. Um pouquinho diferente aqui na live, pelas redes sociais, um pouquinho diferente do que ele é ao vivo, quando nós podemos nos reunir. Mas que bom, a palavra está sendo ministrada. E se você quiser o Lar de Esperança na tua casa, é só falar com a gente. Nós vamos combinar, conversar, vai ser muito, muito bom. Olha só. Tá aí, pastora Márcia, amém, Deus abençoe você e sua família, obrigado pela aliança e palavra, amamos vocês, em nome de Jesus. Nós vamos ficando por aqui, aproveite, continue orando, assista de novo essa palavra na live,
curte. É bom quando você curte porque o YouTube ele vai promovendo, né? E compartilha também, se inscreve lá no meu canal. Não é para mim não, é para que a gente possa levar essa palavra que é tão poderosa, transformadora para outras pessoas. Glória a Deus, continuo orando por vocês, nós temos uma aliança.